Salve nobres e nobrezas, aqui quem fala é Maicon José, trazendo mais matemática olímpica para o YouTube de vocês. Após um largo tempo sem atividade, o canal está retomando aqui os trabalhos. E hoje a gente traz um problema de uma das edições da Crux Mathematicorum, revista conceituada de matemática olímpica lá da Sociedade de Matemática do Canadá. O conteúdo deles é gratuito e está sempre aí na internet. Eu gosto bastante, link na descrição. E o problema que a gente tem aqui é um problema de geometria. Então a gente tem uma figura no formato daquele Tzinho que tem lá no Tetris, né? Consistindo de 4 quadrados congruentes e pede para a gente encontrar a medida desse ângulo θ que está marcado aí na figura. Eu convido você a pausar o vídeo e resolver a questão por si mesma e logo em seguida a gente vai fazer aqui a nossa resolução. Bom, eu espero que você tenha pausado, que você tenha tentado. E vamos então aqui começar a resolver. Uma primeira ideia que a gente tem que ter seria, por exemplo, dar nomes aqui. Esse ângulo eu vou encontrar ele provavelmente dentro de um triângulo, mas se eu for olhar aqui a figura com atenção, eu vejo que esse ângulo ele aparece aqui também. Esse ângulo aparece aqui também porque ele é oposto pelo vértice. Além disso, eu vou chamar aqui de triângulo A, B e aqui no ponto de encontro de C. Vou chamar esse ângulo de alfa e vou chamar esse ângulo aqui de beta. Mas para não chamar ele de beta, eu vou chamar esse aqui de cima de beta. Vai ficar claro daqui a pouco a nossa razão de ser para isso. Se a gente começa a olhar aqui os ângulos, então, eu posso olhar que dentro do triângulo ABC, eu vou ter o seguinte, que o ângulo em A mais o ângulo em B mais o ângulo em C tem que ser 180 graus. 180 graus que é a mesma coisa que π radiano. Agora eu substituo os valores que eu encontrei. Ou melhor, que eu dei o nome. Então, o ângulo em A eu chamei de alfa. O ângulo C eu chamei de θ, porque ele é oposto pelo vértice. Então, só falta aqui o ângulo em B. Isso tem que ser igual a π. Vou pensar numa expressão para o ângulo em B aqui agora. O ângulo em B, eu posso observar que o complemento dele, ou melhor, o suplemento dele, aparece aqui em cima. Então, se eu chamei esse de beta e beta é o suplemento de alguma coisa, eu posso escrever que meu ângulo B ele é π, ou seja, 180 menos o ângulo beta. Dessa maneira, então, eu posso escrever aqui o seguinte, que o ângulo alfa mais π menos o ângulo beta mais o ângulo θ é igual a π. Aqui eu posso então simplesmente cortar, ou melhor, cancelar, já que eu tenho π dos dois lados da equação, e obter que alfa menos beta mais θ é igual a zero. Daqui eu consigo resolver então isolando o ângulo θ aqui. O ângulo θ que ele me pede é beta menos alfa. Essa é a expressão que a gente chega. Só que ela propõe a seguinte pergunta. Ok, eu sei que o θ é a diferença entre beta e alfa. Mas qual é o valor de beta e qual é o valor de alfa? Agora eu vou chamar a atenção para o fato de que são quadrados. O ângulo alfa ele está correspondendo aqui a 3 quadrados, então eu posso pensar o seguinte. Se eu chamo o quadrado de lado unitário, isso não importa, poderia ser qualquer medida, então aqui eu tenho 1 que é o lado dele. Mas esse comprimento aqui vai ser 3. Então eu posso escrever que a tangente do ângulo alfa é cateto oposto, 1 dividido pelo cateto adjacente, 3. Outra forma de dizer isso é dizer que o ângulo alfa é o arco cuja tangente vale 1/3. Ou então ainda, usando a notação inversa, é o inverso da tangente em 1/3. Eu particularmente não gosto dessa notação, mas é uma notação mais usada por aí, por fora também. Prefiro essa notação mais antiga porque eu acho ela mais descritiva para a gente ler. E agora, se eu for pensar aqui no ângulo beta, bom, ele está correspondendo aqui a um lado de 1 do triângulo e outros 2. Então eu posso dizer que a tangente do ângulo beta é o cateto oposto, 2, dividido pelo cateto adjacente, 1, que é igual a 2. Outra forma de dizer isso é dizer que o ângulo beta é o arco cuja tangente mede 2, que é a mesma coisa que
o inverso da tangente em 2. Dito isso, eu posso então expressar o seguinte: se o meu ângulo θ é a diferença entre β e α, eu posso escrever que a tangente de θ é a tangente da diferença entre β e α. E isso vai ser o quê? Vai ser a tangente de β menos a tangente de α, lembrando lá daquelas fórmulas da trigonometria, dividido por 1 mais o produto da tangente de β com a tangente de α. Se eu substituir os valores que eu obtive aqui, então tangente de β fica sendo 2, tangente de α fica sendo 1/3, dividido por 1 mais 2, que multiplica 1/3. 2 menos 1/3 é 3 vezes 2, 6 menos 1, 5/3. E 2/3 mais 1 fica 5/3. 5/3 por 5/3 dá 1. Então a gente pode escrever que θ é o arco cuja tangente mede 1. E a gente conhece esse ângulo. Qual é o ângulo que a tangente é 1? Bom, o ângulo é 45 graus, a mesma coisa que π/4. E essa é a resolução do nosso problema. Então, pessoal, essa foi a nossa questão. A gente teve a oportunidade de rever aqui um pouco de aplicação de trigonometria, aquelas fórmulas, a fórmula da tangente e da diferença. E se você gostou do problema, eu peço que se inscreva no canal e acompanhe os nossos outros trabalhos. No mais, um forte abraço e até o próximo problema.